cadeira balança. Oiê. Oiê. Quem tá... Ai, gente, eu tô assim tão ansiosa por essa live. Ouvir o professor. Oi, divas lindas, divos também. Cada vez mais tem divos aqui interessados em entender não. Ai, professor, chegou. Me manda a solicitação, Vitor, que eu aceito aqui. E... O que é isso? Oi, diva. Ah, tá aqui já a solicitação. Pronto. Vamos lá. Já mandei. Tá conectando. Ê! Olá, André, tudo bem? Tudo bem? E você? Muito prazer. Como é que estamos? Prazer imenso meu, nosso, ter você aqui. Ai, gente, assim, a gente quer te ouvir. Não Olha, vi eu sou um ouvir. admirador profundo do teu trabalho. Eu quero reivindicar o cargo de, se não houver ainda, fundador do fã-clube masculino da Ah, André Lid. arrasou! Muito bom, a comunidade dos divos, arrasou, isso aí. Os homens precisam ver Eu nisso. tenho certeza que tem muitos homens aí te seguindo, aprendendo, porque as mulheres são um mistério e tu nos ajudas a Sim, interpretá-las. sim, com Eu tenho uma certeza. esposa, duas meninas, tenho alunas, orientandas e o universo feminino é fascinante. É, né? Nós É uma precisamos do coisa. teu trabalho. Que legal, que legal. E você cercado de divas incríveis aí, então, no universo, mergulhado no universo feminino. E é engraçado perceber que quanto mais você está mergulhado, mais misterioso parece, né? Mais difícil de desvendar parece. É um negócio que não dá para entender, né? É viver, na verdade, usufruir, aproveitar, né? Mais do que ver. Exatamente. A Uhum. pessoa mais importante da minha vida, de longe, a pessoa mais influente da minha vida é a minha avó. Ela está falecida já. Uhum. E quando eu comecei a estudar filosofia, comecei a mergulhar na minha interioridade, comecei a estudar literatura, poesia, duas coisas me pareceram as mais misteriosas, que são uma coisa só, na verdade. A minha avó Aham. e a figura da Virgem Maria, que é a figura mais influente da história, assim, depois Da do próprio história da filho, né? mulher. Sim, sim. Ou junto com o filho. Sim. Potência máxima, né? A única mulher que atingiu aí a potência máxima feminina. É um grande exemplo, né? Que não está ao nosso alcance, mas que deve ser, deve guiar o nosso olhar, né? Isso é muito forte. Claro. Que legal. Você teve uma avózinha assim. Eu tenho uma avó assim, ela ainda está viva, a minha, e ela é também um grande exemplo para mim. Que restou aí né, dessa geração, nessa confusão toda, né, da onde a gente vem, né, agora. Ai, mas Geração assim, muito mais sábia, né? isso, né, essa geração. Essas mulheres que sustentaram a família. Assim, a minha avó tinha uma capacidade. Eu digo isso para minha esposa: olha, a nossa responsabilidade de manter os filhos unidos, depois os netos. Todo domingo ela fazia almoço e reivindicava a presença de todo mundo e sabia o que cada um gostava. E era uma espécie de conselheira universal, não só da família, mas de todo mundo. Ela entendia todo mundo, tinha uma capacidade de congregar e de unir todo mundo que não dá para explicar. O homem não é capaz de fazer isso. O homem tem Exato. o poder, o homem é duro, É, ele pode até mandar, mas ele não consegue. exatamente. Esse é o poder subjetivo da mulher, né? Que ela está reivindicando isso daí, né? Hoje em prol de um poder aí fictício, né? Que não está dentro da fórmula dela de funcionamento, né? Então, isso é triste, né? Porque, na verdade, o que é esse movimento de empoderamento? É você dizer não
você dizer não para a essência feminina e dizer e enaltecer mais ainda o homem, né? No sentido que é melhor ser homem, né? Então, como que vai E ser o que eu acho valorizado mais assim? Uhum. E o que eu acho mais interessante do teu argumento, que eu tenho acompanhado, é que com a masculinização da mulher, o homem se torna feminino. O Carlão gera florzinhas. Exatamente, é esse movimento, né? É a Aí há capacidade, é uma inversão total da total. psicologia, dos papéis, e a sociedade fica confusa, ninguém sabe por quê. Não sabe mais A aonde mulher se não é mais ater, mulher, o homem não é mais homem. não sabe aonde se ater. Aí fica é a crise da desorientação humana agora como nunca houve, né? A desorientação estrutural, né? Mas é assim, falando agora dos clássicos, assim, eu tenho vontade de te ouvir assim o dia inteiro. Todo o conteúdo que você tem, tudo que você sabe, eu sou assim uma fã. Obrigado, isso aí é E bondade. fiquei muito feliz de você aceitar esse convite e de trazer bem a Afrodite para nós aqui, né? Para a gente desvendar. Ai, estou muito animada. Eu fico muito feliz com o convite. Já retorno um convite para tu falares também para a gente no nosso perfil. Obrigado Uhum, pela paciência, que bom que a gente encontrou aqui um horário. com certeza. Eu me apaixonei pela filosofia grega, né? Eu Uhum. acho que todo mundo que começa a estudar filosofia tem sempre uma paixão, que no meu caso foi um amor permanente pela cultura grega. Platão, especificamente. Certo. E fui estudar assim a fundo, fiz mestrado, doutorado, fiz mestrado em filosofia grega e doutorado em filosofia alemã. E gosto muito de literatura, poesia, né? Uhum. E fui ler Homero e Hesíodo, né? Que são os grandes. E tô lendo há uns 15 anos, Uau! porque é Não acaba infinito, nunca. não acaba, é ilimitado. E embora como cristão, como católico, eu reconheça que a revelação cristã alcança um conhecimento e revela mais do que os mitos. Eu nunca dispensei os mitos, a simbologia clássica, a mitologia clássica. Certo. E faz parte do meu magistério, das minhas aulas, das minhas intervenções. Eu criei um site, né, que é o dialético.com.br, em Uhum. que eu dou aula não só de filosofia pura, por assim dizer, mas também de literatura, de clássicos, mesmo de Uhum. teologia, de história. Porque o que eu admiro do teu trabalho, André, eu acho que a gente está afinado, é que eu não estudo aqui o dia inteiro para falar apenas para os meus orientandos de mestrado e doutorado. É Exato. o que eu disse ainda há pouco. A erudição, o conhecimento, a cultura, os livros devem servir para cultura de orientação moral. De No todos, fundo, né? Uhum. de todos. E por isso a gente precisa de um esforço de linguagem para traduzir toda essa sabedoria que a gente acaba conhecendo, que não é nossa, Exato. mas da Exato. qual a gente é. Uhum. E os símbolos, e por isso que eu comecei a te admirar, porque os símbolos, tu usas muito os símbolos e as Uhum. figuras. Isso vale mais do que um tratado. Uhum. É o fundamento de tudo, né? É a observação, né? Então, ali está a resposta de tudo, né? Na simbologia da coisa, em de você treinar o olhar. Eu falo sempre para elas, elas são muito aceleradas, muito ansiosas, né? Nesse mundo de hoje eu falo, eu quero um passo a passo. Elas falam assim, aí estão acostumadas com o livro de autoajuda, faça isso, faça aquilo. E isso só piora, desorienta mais ainda, porque não dá para enquadrar uma pessoa num rótulo, né? Existe o indivíduo, né? Então, eu ajudo elas a treinar, eu desvio elas, não, olha para cá, vamos treinar esse olhar. Esse olhar, observe isso aqui. Então a gente traz alguns exemplos. Agora a gente está trazendo um filme. E assim, eu trago muitas figuras nos stories, né? Para treinar o olhar, né? Isso é fundamental. E isso, a mitologia grega, ela é riquíssima, né? Eu lembro que eu estudei um pouquinho na minha adolescência. Eu tive uma adolescência aí cheia de experiências radicais e nessa fase eu busquei muitas respostas. Desde muito jovem eu busco as respostas, né? E procurei Isso é muito na filosofia. mitologia grega nessa época.
Tu és filósofa, no sentido próprio do termo. Independente de ter formação acadêmica em filosofia, de ser doutor em filosofia, que isso é o que menos interessa, porque inclusive isso pode ser castrador e pode ser inclusive deturpador para. Isso é buscar a realidade, buscar autoconhecimento, buscar se comunicar, buscar. Isso é a filosofia. Por isso que eu estou aqui feliz da vida, talvez mais feliz até os meus colegas acadêmicos que não me ouçam, mais do que eu estaria se eu estivesse numa mesa, num simpósio de feminilidade, na Nossa! USP, tá entendendo? Porque também pode ser tão vazio tudo isso. Sim, sim. Ai, que honra! Eu fico muito feliz de ouvir isso. Você, assim, para mim, nossa, é um regozijo, assim, para minha alma. Muito obrigada, viu? Fico feliz, porque eu realmente sou. Eu sempre falo para as Giras, eu no meio desse povo todo, um mais incrível que o outro que está invadindo o Instagram, hoje, professores incríveis, intelectuais, eu sou uma caipira perto de todos. Não. Então, assim, eu só busco a verdade como meu valor mais alto, assim, há muitos anos da minha vida. E por isso estou E aqui. a tua sinceridade, a transparência, a dedicação, elas ficam claras e elas convencem e arrastam. É impressionante. Não é retórica a tua fala, não é afetada, ela é sincera, é muito bonito isso. Eu admiro, eu preciso aprender, porque o professor universitário também, ele é muito revestido de uma pompa, às vezes de uma afetação e vaidade. Isso é bobagem, a gente não precisa disso. Sim, que demais. Muito obrigada. Mas olha, eu pensei Vamos da lá. gente falar de Afrodite, porque eu queria compartilhar contigo hum. uma hipótese Tá, de interpretação sobre o nosso mundo. certo. Até adiantei. Eu acho que o nosso mundo tem um mito. Então, todo mundo, toda época histórica tem um imaginário, tem uma narrativa, que está nas novelas, no cinema, que está nos textos valorizados, nas músicas, etc. E se eu tivesse que dizer, nesse aspecto da sexualidade, do aspecto dos sexos, o mito do nosso tempo, eu acho, é o mito do hermafroditismo. É verdade. É um mito de que nós todos somos homem e mulher ao mesmo tempo, e nem só homem, nem só mulher, mas temos que escolher, e o sexo biológico não determina o nosso gênero, e a construção psicossocial do gênero tem que ser desmistificada para a libertação das mulheres ou dos homens que queiram ser gays, e tudo isso é um mito. Exatamente. É um mito. Exatamente um mito que não distingue Hermes de Afrodite. E que, portanto, essa indistinção sexual, essa indiferença sexual, desorienta, como tem aqui pessoas falando, desorienta e gera um caos na mente das pessoas e no comportamento das pessoas. E com isso, a gente está deixando de reconhecer ou de louvar a deusa Afrodite. Por quê? Essa é a minha hipótese, eu quero discutir sobre ela. A gente vive num mundo, por um lado, hiper erotizado, certo, no mundo em que há eros, ou seja, há sexo. Não há dúvida disso. Há sexo. Há apelo sexual, há sexo. Tá? Por outro lado, nós não vivemos num mundo afrodisíaco. Nós temos sexo anafrodisíaco. Nossa. E eu não me refiro, porque é a perda da mulher. Porque a mulher é a Afrodite e o homem é o Eros. Então, eu não me refiro à anafrodisia como a frigidez, a patologia da frigidez, que é uma falta de libido, uma incapacidade de ter relações. Não, a anafrodisia, que eu me refiro no sentido simbólico e mitológico, é a ausência de Afrodite nas relações sexuais, que é a ausência do encanto, do charme, da sedução, da ternura, da lua, como tu sempre fala. Exatamente. Da música, da dança. É um sexo erótico. O sexo erótico é o sexo dos animais. É o cachorro cruzando com uma cadela. Acontece que o ser humano não pode ali cruzar. Isso não é humano. Isso não é humano. Aliás, é bem colocado, bem lembrado que a relação sexual é a potência máxima de convívio mais íntimo, mais profundo que tem entre seres humanos. Fora isso, é só a relação de amamentar da mulher com a criança.
São as duas relações mais profundas e mais íntimas que existem entre seres humanos. É uma relação ali de convívio, não é um ato sexual somente. Isso é uma das instalações, né? E que Claro. foi reduzido, hoje foi reduzido a convívio humano a essa instalação sexual, puramente sexual. Como se a diferença de sexo, né, a condição sexuada, como diz William Marias, fosse reduzida somente à biologia, né, ao sexo. E gera um desprazer, querendo ou não. O homem, Total. eu recebo muita reclamação de mulheres que dizem, meu marido não me procura mais. Não tem sexo, não me procura. Cada vez mais as mulheres estão reclamando disso. Que os homens estão apáticos, os maridos estão apáticos. E tem muito a ver com o que você está falando. Isso pode se dar por vários motivos. Ou por uma anafrodisia dela, ou por um hipererotismo dele que o deserotizou. Porque, olha, que é pornografia, isso não aumenta o sexo, isso só diminui o sexo. Exato. Isso anestesia o sexo. Isso anestesia o sexo, porque isso é uma forma hipererotizada de deserotizar as pessoas. Porque, olha só, os papéis sexuais, como os gregos pensavam mais ou menos. O Eros é o polo ativo do desejo, da penetração, da busca e da caça, por assim dizer, da caça e do domínio. Sim. Mas esse desejo, esse impulso masculino de penetração, de ir para a mulher, para a fêmea, depende de uma atração afrodisíaca que a fêmea ou a mulher engendra nele. Exato. Então, a atividade sexual da mulher, olha só o que eu vou falar, a atividade é passiva, mas ela desperta então o Eros no homem e é ele a procura. E ela tem que saber fazer isso. Ela não pode se erotizar ao ponto de procurá-lo. Porque esse Carlão que procura torna o homem florzinha. O homem que é? Quando a mulher sai para caça, quando a mulher se erotiza, a mulher vai atrás do homem, isso gera uma confusão. E o homem não foi feito para ser caçado, ele foi para caçar. Exatamente. Fica confuso. E isso aí é o que você está falando, é o que eu falo para ela sempre, que do mover o homem sem se mover. A mulher tem este poder de mover o homem sem se mover. Então é uma passividade disfarçada, na verdade, porque ela é subjetiva, porque na verdade o homem tem o cortejo, mas não se inicia aí, isso é social. Esse início pode dizer que é social, do cortejo do homem, porque antes dele cortejar, ele percebe os sinais dela de alguma forma. Ela já moveu ele de alguma forma subjetiva, né? E que fez ele agir, ele conquistar, ele ir à luta, ele, né? E ela, naquele olhar pleno para o horizonte, que significa, que eu até falei agora há pouco, o olhar para dentro, né? Dela ser digna. Claro. Olha, tem uma pergunta bem interessante aqui. E no casamento, depois de anos de casado, posso procurá-lo? Devo procurá-lo? Aí que tá. O procurá-lo da mulher é seduzi-lo, é encantá-lo, é servir uma taça de vinho, um jantar, colocar uma música, dançar. Isso é procurar. Essa é a atividade erótica feminina da mulher, que já não é erótica naquele sentido. Exatamente. Porque até teve teve uma diva que mandou mensagem agora há pouco sobre isso, que ela quer muito engravidar, mas aí ele foi deitar e ela, você vai deitar mesmo? Você vai dormir mesmo? Meu Deus! Você acha que assim ele vai conseguir ter alguma ereção para fazer? Nunca! Isso é broxante! Claro! Ela foi erotizada. Ela o convidou para o Eros. Exato. Ela fez o que ele faria. O homem que não sabe, que não vai dizer, como eu falar, vem, você vai deitar, a gente vai fazer alguma coisa? E aí, né? Você não vai me seduzir, você não vai fazer nada, né? Ele que fala isso, né? Essa mulher, infelizmente, eu digo, a geração, talvez, desaprendeu exatamente a ser afrodisíaca. E ficou erotizado. Esse é o ponto. E olha que interessante, havia na Grécia duas Afrodites. A Grécia, assim, a teogonia,
o nascimento dos deuses é muito confuso, não é lógico, não é linear, não é cronológico, tem várias superposições, o que é a riqueza do símbolo, não é um conceito científico. Sim. Havia uma Afrodite celestial Tá. e uma Afrodite terrestre. E a diferença, basicamente, já interpretada pelos filósofos como Platão, é que a celestial é a Afrodite de corpo e alma. Certo. É a Afrodite feminina. Porque a Certo. Afrodite, a gente está falando aqui de corpo, né? De corporeidade. Sim. Que não se reduz à biologia e à fisiologia. Porque está ligada à psicologia. Certo. E a Afrodite terrestre é a Afrodite masculina, do Eros. Que é só o corpo. Que é só o corpo. Entendi. E aí, se a sexualidade não estiver integrada à inteireza da personalidade da pessoa, ela animaliza a pessoa. Que é o que a pornografia faz. É o que a pornografia faz. E é muito mais esquisito essa característica na mulher do que no homem. E isso é um fato. É só observar. Isso não é uma coisa que a gente escolhe, como as mulheres estão achando hoje. Não, mas eu quero ter o direito. É uma luta vã, né? Eu quero ter o direito de andar sem camisa como homem. Eu quero ter o direito de não parecer esquisito ao fazer sexo como homem. Eu quero... Isso é uma coisa que é importante a gente conversar, talvez na sua abordagem mitológica, na sua didática, porque hoje, nessa geração do relativismo, coloca que pode ser tudo, né? Que pode conquistar tudo, que você pode ser quem você quiser. E, na verdade, tem aí uma grande mentira, porque a gente tem uma estrutura a qual a gente, a partir dela, opera, né? E essa estrutura não dá para mudar, né? E, então, é lindo demais a missão da mulher como estrutura, né? A qual ela foi feita, né? A gente é uma mistura que não é do pó somente como homem, né? Mas a gente é uma mistura de osso, de carne, de sangue, né? Uma mistura aí que traz a ideia de que não somos totalmente mundanas, né? A gente carrega, como diz Gertrude, né, no livro dela, maravilhosamente bem, um canal do alto. É como se tivesse tudo terreno, aqui tudo muito mundano, e aí Deus olhou e falou, não, falta uma suavidade aqui que só o lado da espiritualidade traz, né? Oferece nessa dureza. Que é exatamente o papel de Afrodite. Que é a beleza, a graça, a leveza, a fluidez. O símbolo da água, da umidade também está presente, porque a Afrodite nasce no mar. Da espuma, ela nasce né? no oceano. É da espuma. Né? O nascimento mitológico de Afrodite teria sido assim. Só para a gente tentar pegar alguns elementos do símbolo. Tá. No começo era o caos. O caos não é a desordem, porque ainda não há ordem. O caos não é a bagunça, porque ainda não há ordem. O caos é uma garganta negra profunda do nada ilimitado. Ou melhor, do tudo ilimitado. E da possibilidade infinita ainda não estruturada. Certo. Esse é o caos. Tá? Depois vem terra, e o caos em grego é neutro. Não é nem feminino nem masculino. Depois vem a primeira divindade feminina, que é terra. Certo. Tá? Depois Tártaro, que é uma espécie de inferno dentro da Terra, e Eros. Só que esse Eros, é o Eros da fecundidade, é um Eros ainda pré-afrodisíaco e não humano. Tá. Terra gera céu de si mesma. Ela tira uma propriedade de si e engendra uma diferença inicial. Ela, ou seja, cria o homem, ela cria o masculino, que é céu. Só que terra e céu estão justapostos e inseparáveis. Por isso eles são infecundos. De modo que não tem chuva, não tem um espaço entre o céu e a terra, que é a chuva que vai fecundar a terra e vai florescer as flores, por exemplo. Então, terra e céu estão justapostos. Todos os filhos de terra não podem sair do seu ventre. As montanhas, o mar. Então, tudo isso está no interior da terra e no céu que estão justapostos. Tá. Exatamente porque não tem espaço. Até que terra
Uhum. articula com um dos seus filhos, os filhos caçula, o caçulinha, Tá, que é o deus Cronos, tá, é o tempo. tá, o tempo. E o deus Cronos faz terra, esconde o deus Cronos aqui no sua coxa Uhum. e ele castra o céu. Ele segura com uma mão esquerda a genitália do céu, Uranus, e castra o céu. E castra o pênis e a bolsa escrotal, os testículos, esparrama, sangrando uma parte na própria terra e Uhum. noutra parte dos seus irmãos, que agora estão libertados, porque o céu se afasta, e esse Uhum. espaço engendra o tempo, essa origem simbólica do tempo e do espaço. Que fantástico. Aham. Então, há um espaço ontológico em que as coisas podem se dar e há o tempo para que as coisas possam acontecer. Então, há um Aham. onde e há um quando que surge Uhum. para todo o cosmos. E Sim. aí, desse testículo e desse pênis castrado e ceifado por Deus Cronos, Uhum. no oceano, que é o irmão dele, porque também surge da relação entre céu e terra, nessa esperma que está na espuma do Sim. esperma, unido com a espuma do mar, surge Afrodite. Nossa. Ou seja, uma Afrodite, então, é mistura. filha Uhum. da terra e do céu. Ela já é um produto de uma união conflituosa, Sim, sim. tá? Uhum. Ela é filha do tempo, Uhum. A mulher do tá? Ela é tempo. filha do tempo. Uhum. A E ela vai ser relação. mãe. Aham. E de quem ela vai ser mãe? Ela vai ser mãe de Eros. Mas não ela. Olha que paradoxal, porque eu falei que o Eros foi que uniu céu e terra. Como é que a Sim, Afrodite pode ser mãe de Eros se ela é neta dele? Ou se pelo menos é sobrinha dele. Então é um pouco confuso a sim. mitologia Sim. grega. É assim mesmo. Mas Aham, tem que ser aham, assim. aham. E o Eros dela, o Eros de quem ela é mãe, que ela Uhum. engendra, é o Eros que cultiva a beleza, é o Eros que busca a beleza, e que pressupõe a saudade, e que pressupõe a distância, e que Uhum. pressupõe o espaço e o tempo. Ou seja, o fato de nós não estarmos juntos dos amados ou da amada sempre. Porque Tá. nós nos distanciamos. Ao Sim. passo que o ato erótico, o ato sexual é uma união a mais profunda possível e a mais íntima possível, porque não é possível estar mais unido com a outra pessoa, a não ser porque eu estou numa. Eu não consigo permanecer unido sexualmente. Então, depois, Sim. quando eu me afasto, eu tenho saudade e Sim. volto. Aham. Essa é a dinâmica sexual, ida e Sim. vinda. Sim, sim. Que demais. Nossa, E que isso vai gerar. Aí ela, surge um problema, porque agora o filho de Cronos. Cronos vai ser tão tirânico quanto o pai céu. E Cronos não vai querer que o seu filho desenvolva. Só que ele não consegue mais preservar os seus filhos dentro da barriga da mãe. No caso, vai aham, ser a Hestia, que é muita aham. deusa. O que ele faz, Deus Cronos? Deus Cronos come os filhos. Ele come a cabeça deles, ele come os filhos. Ele traz os filhos para dentro de si. Aham, Ele devora os próprios filhos. E aham. tanto quanto mais ou menos como o seu pai fazia, só que o seu pai permanecia, deixava que os filhos permanecessem dentro da mãe, não deixava eles saírem da mãe. Certo. Agora não tem mais como não deixar sair, eles vão sair, então eles saem e ele come. E aí, tanto quanto ele fez com a sua mãe, o seu filho, Zeus, que vai ser o Aham, deus do Olimpo, e também vai ser pai de Afrodite, paradoxalmente, aham. comuna com a sua mãe Hestia para ganhar do pai. Freud adorava o parricídio, né? O parricídio originário, né? Uhum. Que é a castração do pai, que Aham. depois de ter sido castrado pelo pai. E aí Zeus tem um problemaço para resolver. Zeus é o rei, né, do cosmos, o rei do Sim, Olimpo, Reis do Olimpo. Uhum. que é o problema do Eros, que é ingovernável. E claro que aí tem uma misoginia na cultura grega que de algum modo também se perpetua. A culpa é de Pandora. A culpa é de Pandora entre os humanos e a culpa é de Afrodite entre os deuses. Porque a beleza de Afrodite é tão encantadora, é tão envolvente, é tão sedutora que ela é irresistível. Aham. E E os aí? deuses vão se apaixonar uns pelos outros, inclusive eles, Zeus, têm várias mulheres. E a Sim, culpa de sim. quem é? De De Afrodite. Afrodite. Gente, que demais! Que isso, nossa, meu Deus, quer dizer tanta coisa.
tanta Não, coisa. Primeiro, agora a gente passa. Isso aqui é a sinopse, né? Isso aqui sim, é a orelha do livro. Agora a gente passa a vida inteira interpretando, porque eu não falei nem interpretando. metade disso. Exato, a vida inteira mesmo, porque tem tanta coisa aí para se observar. Assim, primeiro a gente vê a capacidade da mulher de hipnotizar mesmo, de tirar do prumo, de magnetizar de uma forma que não se explica, não se explica, simplesmente é, né? A coisa acontece. E ao mesmo tempo que ela tem essa capacidade ela pode usar isso para o bem e ela pode usar isso para destruir tudo. Né? E eu sempre falo isso para as mulheres, porque por que eu que tenho que fazer tudo, elas fazem? Por que ele não começa? Porque não é da capacidade do homem fazer isso. É da nossa, é o que eu falo para elas. O leão vai cansar de ser o rei da selva? Ele cansa? Ele não cansa. Por quê? Porque tá na alçada dele, ele tem essa capacidade, essa potência, né? Então, ele deve exercer essa potência. Não vou cobrar isso de um macaco, né? Não vou cobrar isso de um tatu-bola, que seja o rei da selva. Não vai dar certo. Né? Então é mais ou menos isso. Então não é questão de ser um fardo, muito pelo contrário, é uma responsabilidade linda. Exatamente. Exatamente. É uma responsabilidade E, linda. linda. E estudar a mitologia comparada Uhum. é muito interessante porque a gente percebe certas constantes. Essa distinção sexual, essa distinção de funções, essa distinção estrutural e psicológica e fisiológica está em todas as tradições. Sempre se vai encontrar uma mãe terra que acolhe Uhum. e um céu macho que Uhum. penetra pela chuva. Uhum. Essa imagem, a terra recebendo e o útero da terra gerando a vida, e Uhum. recebendo e transformando, que é algo que tu sempre fala, que o Paul Diel, que é um grande Uhum. estudioso, isso sempre fala. Sim. Receber e transformar, isso é Sim. típico da mulher. Isso é típico, isso é a nossa missão, é a nossa pretensão, o nosso funcionamento se baseia nisso, a nossa sabedoria vem daí, nessa capacidade uterina, né, de receber, transformar e devolver, porque nada fica em nós. A gente é um canal e tem isso também, né? A mulher que vira um Carlão é aquela mulher que pensa nela, que quer as coisas para ela, né? Porque não é a função da mulher ter as coisas para ela, a função dela é transformar as coisas e oferecer para o mundo, né? E isso mata o ser feminino quando a mulher pensa só nela, né? Em si mesma. Eu vou cuidar de mim, primeiro eu, amor próprio, essas coisas todas, né? Então, isso foi fantástico, isso aí, e você É bem falta colocou, essa diferença está de em todas as amor. culturas. Uhum. Tem, é claro. E Afrodite é a deusa da beleza, em primeiro lugar. Tá? Então, o ideal de beleza feminina na Grécia, é claro que é o ideal de Afrodite. A Uhum. gente tem outras deusas que são muito belas. Por exemplo, Ártemis, que é irmã de Apolo, Uhum. também. Apolo costuma ser o deus mais belo, em tese, o deus da beleza também, é a Sim. contraparte masculina, e Afrodite da beleza. Mas não só, da fecundidade, da harmonia, da graça, da sedução, Uhum. da alusão, né? A E beleza do compõe amor, tudo isso, né? Uhum. claro, e do amor. Uhum. Obviamente, se a gente pegar a tipologia romana básica de Marte e Vênus, Marte é Ares, na Grécia. Vênus é Afrodite, Uhum. que é o arquétipo masculino e feminino básico. Marte é a guerra, é ir para fora, é ir lutar, é ir proteger. Sim, sim. Mas o sentido da guerra qual é? Então, é por uma O mulher. sentido é por uma mulher, claro. A guerra só tem sentido para alguma coisa. O homem não é louco o suficiente para ir guerrear por nada. Uhum. O homem vai guerrear para proteger a sua família, a sua esposa, os seus filhos, a sua pátria, a sua Exatamente. mátria. Uhum. Qual é a causa, André, da Guerra de Troia, que é o mito fundacional da cultura grega? Sim. Inclusive, é só para continua, mas assim, tem algum filme, né, que a gente pode indicar de Troia, não tem? No Netflix Tem brasileiro. vários. Eu posso verificar. Eu não sou muito bom de filme, eu sou mais do livro, mas eu posso Sim. ver. Tem sim. Porque as divas não têm muito, né, tempo de pegar livros e ler, tem aí o trabalho e tudo mais. Mas aí, elas podem.
filme. Mas elas podem assinar o dialético. Exatamente, mas com certeza, a gente vai falar isso logo mais, porque um monte de gente já perguntou, quer saber do seu site. Isso é assim, não, é lei, tem que ter, tem que É assinar. como o Thiago fala, é o merchan, né? É a hora da Não, merchandising. não, mas tem que assinar mesmo, porque é fundamental. E dá para ir fazendo, cada um no seu tempo. Nossa, com certeza. Mas volte, Olha, qual era a pretensão, a colocar missão de aqui a Troia? série Troia. A série Troia, pronto, já tem uma série. Ótimo, ótimo. Então, Zeus é o governador do cosmos, ele é o rei do cosmos. E ele tem um problemaço para enfrentar nele mesmo, no seu próprio coração e no coração de todo mundo, que é o problema do Eros e de Afrodite. Que a gente tem atração um pelo outro, a gente se seduz, a gente se atrai, porque Afrodite está por aí. Afrodite é uma dimensão real da experiência humana, que é a dimensão de atrair pela beleza e gerar, eventualmente, a atração sexual, que é Eros. Seu filho ou seu tio, enfim. E aí, Zeus é um deus orgulhoso e vaidoso e patriarca e não, ele é imortal, hein? Claro. Então ele não vai morrer nunca e ele não quer perder o poder. A pior coisa para um rei que não vai morrer é ser destronado. Nossa, verdade. E ele tem a profecia de que a filha de Tétis, que é uma deusa, iria destroná-lo. Ele fala, não, eu não vou me meter nessa, vai que é verdade, eu vou fazer com que Tétis case com um humano. Tá. E designou Peleu para casar com Tétis. E claro que Tétis, que era deusa, falou, pô, tu me dás um ser humano, eu queria casar contigo, eu queria ser rainha do Olimpo. E aí Zeus falava, espera aí, vou fazer uma festa maravilhosa para ti. Eu vou fazer a festa do casamento, as bodas de Peleu com Tétis, vai ser a maior festa do cosmos, vai ser a festa mais bela, mais extraordinária do mundo. E eu vou convidar todo mundo, menos a discórdia. Menos a briga, porque eu quero que seja uma festa linda. Já não basta essa briga mais ou menos aqui entre mim e tia, eu quero uma festa harmônica. Tá. Que demais. Existir no Olimpo. Tá travando. Voltou. E como ele não... E veja, olha a palavra, as palavras gregas dizem muito, né? Elas são muito sonoras e elas têm um significado. Eros é amor e união. Mas tem uma divindade primordial chamada Eris, com I, que é briga, luta, disputa, discórdia. Isso quer dizer que no amor sempre há uma disputa, sempre há uma discórdia, um ciúme, uma rivalidade, uma briga. Não é verdade? Ou seja, a relação não tem como. Né? E aí o que faz essa Eris, safada? Ela não foi, mas ela pega uma maçã de ouro. Olha a estrutura aqui, lembrando o fruto da árvore proibida no Gênesis bíblico. Né? Pega uma maçã e joga na mesa em que todos os deuses se banqueteavam, presidido, é claro, na cabeceira por Zeus. E diz, para a mais bela das deusas. E aí Zeus falou, e para Zeus escolher, para Zeus dar para a mais bela das deusas. Ou seja, e aí tem a sua esposa principal, que é Hera, e tem as suas filhas todas. Imagina, tem toda a sua sobrinha lá, toda a família. Que imagina, todas as mulheres queriam ser a mais bela. Aí ele fala, Bruno, Eros está me causando muita encrenca, muita rivalidade. Beleza, eu vou fazer o seguinte. O que ele tinha feito antes? Ele delegou para Peleu o casamento com Tétis, né? E agora ele vai delegar para um jovenzinho que está ali perto, que é Paris. Tá? Que é filho de Príamo, rei de Troia. Tá. Pra gente chegar. E aí ele fala, Paris, escolhe quem é a mais bela das deusas. E 3 deusas tomam a frente. 3 deusas falam, sou eu. Primeiro, Hera. Hera é a esposa de Zeus. Ela simboliza o poder, a autoridade, o governo. É a figura masculina. Altamente masculina. E ela oferece para Paris várias cidades para governar. Olha, se tu me escolheres, eu vou te dar poder político. Meu Deus. Aí o Paris fala, égua, essa aqui... Égua a gente fala aqui em Belém do Pará. Égua, nossa. E vem
Palas Atena. Palas Atena vai dar poder na batalha, porque é uma deusa guerreira, mas vai dar sabedoria. Sim, sim. É a deusa da filosofia. Atenas, a cidade grega, Atenas, Palas Atena. É a coruja da Minerva. No mundo latino é a Minerva, é a coruja, aquela que tem o olho que vê no escuro. Minerva. Coruja de Minerva. Quem está faltando? Ora, claro, Afrodite fala, não, mas eu sou a deusa mais linda e eu vou te dar a mulher mais bela do mundo. Quem ele escolhe? Claro que ele escolhe Afrodite. Qualquer homem... Qualquer homem escolheria Afrodite. Se o homem não escolhesse Afrodite, tem alguma coisa de errado com ele e com Afrodite. Ou seja, divas, vocês têm que ser o mais importante da vida do marido de vocês. Vocês têm que ser... Qual é a moral da história? O homem faz tudo. O homem governa, o homem tem sabedoria. Mas o que ele quer mesmo é uma mulher para se deitar, que ele ame, que ele admire. É isso, no fundo, que realiza o homem. Eu digo como homem. É o centro. Não me interessa, né? Exato. O centro da vida do homem é a mulher. Claro! Olha, eu deveria ser um devoto de Palas Atena. Tá? Se Zeus me mandasse escolher, eu tenho uma biblioteca, eu vivo entre livros. Eu deveria escolher a sabedoria. Não é? Então, se eu fosse talvez um intelectual consagrado, um monge, celibatário, talvez uma vocação até mais... Mas não, o que eu quero é voltar para casa e dormir com a minha esposa, estar com as minhas filhas. E aí olha o problema, ainda não acabou, só começou o mito. Esses mitos todos são muito complexos. Fantástico. Tem que contar assim, brincando e espaçando, senão a gente não acompanha. O que acontece então com o Paris, coitado, que escolheu Afrodite? Ele vai se apaixonar pela mulher mais linda do mundo, que é Helena. Só que Helena já está casada, como todas as boas, como os bons romances. Olha o paradoxo, olha a boca de sinuca. Eu tenho alguns alunos que eu oriento, na mentoria também, eu falo... O aluno estava apaixonado. Eu falei, se tu estás apaixonado, ótimo, vai lá, não. O problema é que ela está comprometida. Eu falei, mas esse é um problema estrutural da espécie humana. Mas ele está enfeitiçado por Afrodite. Então, quando ele escolheu Afrodite, ele não pode resistir. O que ele faz? Ele rouba a Afrodite de Menelau, que era ninguém mais, ninguém menos do que o rei de Esparta. Ou seja, ele sai de Troia e vai a Esparta e rouba Helena. Helena era o símbolo máximo do povo grego, por isso que era chamado de helênicos. O helenismo, a cultura helênica, a cultura grega. São os filhos, de algum modo, de Helena. Ora, se você fosse Menelau e tivesse sua esposa roubada por um guerreiro inimigo, o que você ia fazer? Você ia declarar guerra contra ele, claro. E é isso, essa é a origem da guerra de Troia. Aí Menelau chama o seu irmão, que é o grande general Agamenon. Agamenon chama o seu maior guerreiro, que é Aquiles. E Agamenon e Aquiles, então, são a base da armada grega que vai... E a guerra é a Segunda Guerra Mundial. A guerra é uma guerra mundial, sanguinária, e que não tem vitórias. E, claro, Afrodite está defendendo os troianos, porque ela é a causa. Né? Ela é a causa da guerra, de algum modo. E aí, como é que começa a Ilíada, que é a grande epopeia, a primeira grande epopeia? A gente está falando assim, Homero é o suprassumo da poesia épica grega, depois Virgílio e Dante. E não tem ninguém que se compare com esses três grandes, maiores poetas de todos os tempos. Aquiles é o maior guerreiro, é um semideus, eu não vou nem falar de Aquiles, porque seria uma outra, digamos, uma outra live. Aquiles está vencendo na batalha. E ele ganha de presente, de uma das suas batalhas, uma escrava sexual, belíssima também, que é a Briseida. Quem se apaixona por ela? Agamenon. O que faz Agamenon... Gente do Agamenon vai e rouba a Briseida de Aquiles. Tanto quanto Paris, o troiano, tinha roubado Helena de Menelau,
Uhum. gerando uma guerra externa, uma guerra mundial. Uhum. Agamemnon acaba de criar uma guerra pelo mesmo motivo, interna, entre os gregos, porque Aquiles é amigo daqueles, é o maior guerreiro, ele é o general, ele é o líder de Uhum. Aquiles. E Aquiles fala, ah é? Então eu não vou lutar mais. Então se você me tiraram Briseida, a Briseida eu mereço, é justo que eu tivesse Briseida, ela é a mais bela das escravas. Então eles iam lá, tomavam as cidades e ficavam. Uhum. É isso mesmo. Para que novela com uma mitologia tão maravilhosa dessa? E é a Paula que entende tudo de beleza. É, exatamente. Paulinha, linda. E isso é o Afrodite. E o que acontece? Só para concluir, aqui sai da guerra, o seu amigo e amante Patroclo vai no seu lugar com a sua armadura e é morto no seu lugar. E ele volta para a guerra para se vingar desse seu amigo amante, talvez fossem amantes também, Uhum. e eles ganham a guerra. Os gregos ganham a guerra, claro, todo mundo sabe, os gregos ganham a guerra. E o que acontece? Afrodite, não satisfeita, perdeu a guerra de algum modo, né? Fala para Enéas, troiano, pegar o seu pai, ele põe o pai assim no cangote, uma imagem clássica linda, o pai, o velho pai, esqueci o nome dele agora, no cangote de Enéas, pegar a sua esposa e o seu filho. Ai, meu Deus, travou. Ai, travou! Achou! Voltou. Aí a guerra, no fundo, acaba não por Aquiles, mas porque quando Odisseu ou Ulisses, que era um grande guerreiro, mas não da força, mas da inteligência, dá o famoso cavalo de Troia, dizendo que era um presente para acabar com a guerra. Os troianos aceitam, e de noite eles vão e traem, atacam os troianos e vencem a guerra. Aí Enéas sai, orientado por Afrodite. Esse eu quero tocar no ponto de Afrodite. Uhum. Orientado por Afrodite, Enéas foge para a Itália e funda Roma. Enéas é o fundador, é o antecessor mítico de Rômulo Augusto, que funda a cidade de Roma sob os auspícios de Afrodite. E Virgílio, no reinado do primeiro grande imperador, Otávio Augusto, escreve a maior epopeia latina, que é a Eneida, que também fala de amor. E quem é que guia Dante na maior epopeia cristã? Virgílio. Então, Afrodite, ela é onipresente nas três grandes epopeias jamais escritas, que é a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio e a Divina Comédia de Dante. Só que em Dante, a gente precisaria de outra live, claro, para falar de Dante, porque em Dante, Afrodite aliás, seria está fantástico. sublimada numa figura mariana, que é a Beatriz. Ou seja, ali é a depuração do amor erótico, do amor afrodisíaco, do amor erótico, afrodisíaco, até atingir o amor mariano. Que os gregos não tinham, nem os romanos nunca poderiam conceber, porque isso dependeu da revelação cristã. Sim. Não e aí eu te pergunto, nossa, no teu trabalho diário com essas divas, elas estão harmonizando poder, sabedoria e beleza? É a minha missão, é o que a gente está fazendo aqui todos os dias. Que é justamente esse o ponto. Toda essa movimentação, toda essa guerra, tudo é o que eu falo para elas do lirismo, né? Que hoje elas estão matando o lirismo, esquartejando o lirismo, porque o lirismo nasceu, a poesia nasceu, a civilização, tudo foi respaldada numa mulher. A mulher motiva o coração do homem o tempo todo. A mulher, no final, é escolhida o tempo todo. É por ela que a civilização foi costurada, foi desenhada, né? E isso elas precisam resgatar. E ter uma aula como essa com você é fundamental para elas compreenderem a história, né? Porque, infelizmente, isso tudo que a gente deveria aprender na escola não se ensina, né? Então, é uma grande tristeza que se ensina um monte de coisa que
inútil, que a gente decora e depois esquece, não vai servir para nada. Mas fantástico, fantástico. Eu acho que assim, ninguém aqui nunca mais vai assistir Troia ou ver a mitologia como via antes. E acho que vai todo mundo correr para assistir Troia agora. Porque isso é Uma das coisas, fantástico. E é exatamente uma o que das você coisas mostra. legais que tu falaste, dessa sociedade erotizada, por um lado, mas anafrodisíaca, por outro, que não sabe amar, que não sabe, é que ela perde a experiência humana fundamental de doação, de sair de si e de se transformar nesse êxtase, nesse transe. Uhum, uhum. Porque Afrodite também tem uma ligação com Dionísio, que é um outro deus da embriaguez. Afrodite também embriaga, Embriaga. também entorpece. Ela é o Uhum, tempero da comida. O Eros é o sexo carnal, brutal, que animaliza. Então, o exatamente. sexo, ele tem uma possibilidade de elevar o homem pela beleza feminina de Afrodite, Uhum. ou por rebaixá-lo Por a Eros. um nível animal Uhum, de entorpecimento dionisíaco. uhum. E na Então, falta de uma mulher como esta, que usa a sabedoria, que usa o poder dela, que usa a sedução dela, na falta desta mulher, o homem tem ficado cada vez mais animalesco mesmo, né? Indo para o nível, né? Hoje se traduz isso na pornografia, que é muito comum, muito total. acessível, muito fácil, né? E o homem tem o caráter mais acomodado, né? Se a mulher não move ele, por ele, ele fica ali, ele é mais terreno, então ele até fica ali naquela vida mais ou menos terrena, animalesca, né? E a mulher joga ele para o alto, né? Leva Tu ele. sempre diz isso. A mulher é o espírito, a mulher é a subjetividade. A mulher é Exatamente. a lua que ilumina a noite das trevas em que os homens se encontram. Exatamente. Uhum. No mundo interior. O homem é pobre de mundo interior. É o que eu O falo o homem, tempo todo para elas. ele tem um mundo exterior. Uhum. O homem é o sol, é Ele Marte. é o O sol. homem, ele vai para fora. Mas dentro ele é um bárbaro. Dentro ele é um. Exatamente. É o que eu estava dizendo da minha avó, da minha esposa, olha, das minhas filhas. As mulheres, elas têm o encanto, elas têm a doçura, a ternura, a beleza. Isso é a mulher que traz ao mundo. E que Quando a vem de mulher quer colocar... dentro, né? Porque vem de dentro, vem de um Exato, local que não é do mundo terreno, né? E que é o domínio dela, que isso é bem representado concretamente no lar, né? A mulher, ela expande, né? O lar é a cara dela. Tanto que o homem, se fica muito tempo em casa, você deve dizer isso bem, começa a se sentir já meio deslocado, né? Tô sobrando aqui, tá na hora de eu ir trabalhar, tá na hora de realizar o eu mundo, já né? tive isso em 3 licenças paternidade. E aí, E fica muito nítido isso nessa situação. Ninguém precisa falar nada, é só sair. Tá na hora de trabalhar até a noite. e a minha esposa, que me conhece muito bem, e também eu amo muito o meu trabalho, como eu falei, eu estou muito realizado, eu gosto muito de vir aqui trabalhar. Sim. E na terceira licença paternidade, ela falou: amor, vai, já vai trabalhar, antecipa 3 dias, tá bom, tu volta. Se a gente já conseguiu, você já ficou aqui na primeira, foi linda, segunda, ok. Agora não, já pode ir, você está livre, não vou ficar chateada. Vamos ser claros, essa é a grande vantagem, né, da gente ter aí do convívio, né, de anos de casamento juntos, né? Essa Claro. cumplicidade que vai adquirindo com o tempo, né, que o tempo vai proporcionando isso, é fantástica, né, de você poder E, falar essas coisas. claro, me diz uma coisa, André, tu estás com a Anastácia agora, né? Tu Estou. estás notando uma diferença em relação ao Alexander? Meu Deus, é uma coisa que ninguém nunca me perguntou e que eu sou doida para falar sobre isso. É gritante a diferença. E a gente não combinou, hein? A gente não combinou, cara. Isso é gritante a diferença. O modo que ela se comporta, para onde ela olha, como ela gesticula, o que ela presta atenção. Aqui tem brinquedo de menino e de menina. Mas é assim, você vê nitidamente que não é uma coisa social, né? Então é fantástica a experiência que eu estou tendo aqui, porque está se confirmando o que eu venho estudado, o que eu acredito, que eu observo, né? Ela prefere as coisas mais estáticas, armar o cantinho dela, armar a tenda dela, né? O espacinho dela. A mulher tem essa necessidade, no fim das contas, ela quer ter a casa dela, o espaço dela, para ela estar segura, para saracutear com segurança.
né? O homem, ele é movimento, ele é ação, né? Ele quer nerf, é flecha, é o carrinho. E ela brinca com o carrinho também, mas a questão não é o que tá fazendo. E eu sempre falo isso, não é o ofício que você escolhe fazer. Não é se que o homem não pode cozinhar e a mulher pode. Os dois podem gostar de cozinhar, mas é você fazer isso como um homem ou como uma mulher. Né? A Anastácia, ela pega o carrinho para brincar, mas ela brinca como uma menina. Ela pega o carrinho, ela faz assim, vai um pouquinho e volta. O menino pega o carrinho plá, e joga na parede, plá, e joga para cima, e joga para baixo, e estoura, e dá risada. Uhul, que animal! Não é? Então é esse o ponto, né? Então é lindo de ver a diferença. É lindo de ver a diferença dos dois. É fantástico. Está sendo uma experiência Eu estou muito rica. ansioso. Eu estou muito ansioso. O Inácio tem 3 meses, Sim. a Maria tem 6 e a Isabel tem 3. E eu sou pai de menina apaixonado, são minhas namoradinhas, são minhas gatinhas, eu encho de beijo, fico de mão dada, fazendo carinho, cafuné. Ótimo. Mas o menino não, eu não vou fazer isso com o menino, não. Exato, eu vou... mas não é uma coisa assim, é uma coisa que é interessante você falar, inclusive, que você não sente vontade de fazer isso com ele, não é? Não é uma coisa assim, não vou fazer porque é menina, mas é uma coisa que ele não te estimula esse lado, né? É interessante Claro que isso. não. A menina, por exemplo, se você vê desde que ela nasce, assim, que o homem se rende a encanto, não resiste. Eu vejo meu marido assim, ela coloca o vestidinho, ele, ai meu Deus, que coisa linda, não, fala não pra ela, não, deixa ela fazer. Ele nunca fez isso com o Alexander. É um encanto. É uma coisa que não tem jeito, está na mulher, né? Todo mundo sucumbe, né, a essa graça feminina. O homem se Tem um cansa, livro, fica hipnotizado. Uhum. tem um livro que tu deves conhecer, se não, acho que vale a pena, do James Dobson, Educando Meninas. Conheço. Puxa, aliás, Esse livro é maravilhoso. bem lembrado. Ele é melhor do que o Educando Meninos. Uhum. O do Educando Meninas eu não vi, mas nossa, este livro, Educando Meninas, gente, fica a indicação aqui. Eu acho que vale a pena no teu trabalho, porque o teu resgate da feminilidade passa também, necessariamente, pela educação dos pais em conscientemente formarem mulheres. E homens. Homens. Eu falei isso ontem sobre isso, inclusive. Acontece agora, o que a mulher tem nas mãos agora para trabalhar? Homens que não foram orientados por uma mulher mãe, nem por um homem pai, varão. Então, temos aí um duplo trabalho de realmente você vai pegar homens mais frozinha, mas você pode transformá-los. Mas não espere encontrar varões agora por aí, porque são exceções mesmo. Porque antigamente o homem, ele primeiro se tornava um varão para depois conquistar a sua amada. Hoje está sendo ao contrário. Hoje não tem. Hoje, assim, ele se transforma varão por uma mulher esposa que vai torná-lo um varão porque não teve uma mãe que instruiu a isso, né? Que direcionou a isso. Então, eu me impressiono muito. Eu trabalho com jovens, dou aula no primeiro ano de Direito da Universidade Federal do Pará, também numa privada daqui, o CESUPA. Tenho o projeto de mentoria e converso diretamente com... E como as pessoas estão perdidas. E isso passa pela sexualidade, pela afetividade, pela... Claro que a adolescência é uma explosão de hormônios e de pensamentos e de projetos, e há uma insegurança existencial, profissional, normal, claro, isso aí é normal. Mas na minha época, eu passei por isso, todos nós passamos, é normal, é um rito de iniciação, os próprios mitos falam disso, mas hoje parece que é uma desestruturação global, e eu acho que isso é uma família. É estrutural mesmo, porque a desorientação a crise existencial sempre houve. Isso é normal, né, do ser humano. Tem as fases, para que eu sirvo, né? Para onde eu vou, para quem, né? Mas essa crise de hoje ela não é existencial, né? Ela é estrutural, né? Ela é da condição sexuada mesmo, né? Onde eu vou me ater, né? Qual referência que eu tenho para me apoiar, né? Não tem. O nosso grande desafio, André, que a gente está afinado, é
acabar com os estereótipos de dizer, quando tu falas homem-varão, tu não estás falando de uma pessoa bruta, de uma pessoa mal educada. E Nada. quando a gente está falando de uma mulher feminina, a gente não está falando de uma mulher acanhada, com complexo de inferioridade. A É gente não está defendendo omissa. nenhum patriarcado em que há uma hierarquia, que a mulher não pode estudar, ou ler, ou votar. Não tem nada a ver com isso. Tem Não tem nada a nada a ver. ver. O homem deve exatamente ter a sua dimensão feminina, da ternura, da sensibilidade, da educação, da cordialidade, mas ele é homem. Uhum, E a uhum, mulher, claro, também tem força, também tem posição, também tem uhum, papel, também tem voz, uhum. mas ela é mulher. Exatamente. E E nessa disjunção dos dois que isso se harmoniza, né? A mulher, ela traz leveza para a gravidade do homem. Através dela, ele aprende a equilibrar a agressividade dele.